Qual deles? Ali, deixa eu ver se o pessoal. E aí, pessoal, tá me ouvindo direitinho? O pessoal que tá em casa, depois dá um feedback aí no WhatsApp, tá? No grupo, pra gente interagir. Deixa eu tá aqui para falar. Só aqui. Fala pessoal, e aí? Quem é que tá online aí no grupo? Deixa eu saber se tem alguém assistindo. Tá? Pra gente saber se tá tudo bem. Transmissão, áudio, imagem, tá? Beleza? Sei que vocês já. Muitos já desligaram o computador, já foram dormir. Eu sei, eu sei. Entendo. Aula direita no ativo, né? Faz parte. Vê só. É que Renato falou aqui, a questão do que aconteceu lá. A questão da ocorrência foi uma ocorrência do vídeo que eu postei no grupo, né? Uma ocorrência de perturbação do sossego. A gente recebeu, né? Eu botei no grupo o release da ocorrência. A pessoa chegou para fazer a abordagem, né? E desligar o som e conduzir o cara para a delegacia, porque é perturbação do sossego. E aí o cara se negou, né? Aí, né? Aí começou daí, evoluiu daí, né? Então, mas aí, justamente, é aquele problema aqui. Mas é que tá, só tinha 2 homens, como é que vai levar os 2? Um levava um. E aquilo que a gente estava discutindo no grupo, inclusive essa questão de pedir apoio. Mas, meu filho, apoio só quem diz que pede apoio é quem está fora. Depois que o Zara tocou, o cara tá se agarrando, não dá tempo. E não tem rádio. Por exemplo, aqui em Vitória não tem rádio. Para ligar apoio, tu tem que ligar. Aqui ali eu não lembro, Mato Grosso, né? Dá para pedir apoio, não é tão simples assim. Aconteceu comigo, pô, ali na ocorrência no dia da menina do acidente. Foi atropelada. Evolui muito rápido. Você não tá agarrado com o cara. Aí o outro já deu um tiro, o próximo tiro é no cara, pô. Então um tiro pra cima, o segundo tiro é no cara. E o primeiro tiro é pra cima. Nota que o cara dá tiro pra cima, a turma olha assim, ó. Isso. Então, mas é aquela dinâmica que a gente fala. Do enfrentamento. É aquilo que eu falo. Assim, tem a questão da agitação contra o Estado, principalmente contra a polícia. Quando você vê o governo, o próprio governo, né, e as mídias, operação da polícia, aí a população, o tráfico, usa a população para condenar a polícia e a mídia reforça essa ideia. Ou seja, qual a ideia? Está todo mundo contra a polícia. Está entendendo que acontece isso? Exatamente. Aí ninguém se preocupou em conter ajudar a polícia a conter o cara. É que eu tô falando. E ao salvar o cara. Aí, justamente, é a cultura que se cria do enfrentamento para a polícia. Negar ser preso. E existe essa ideia. Por exemplo, outro tempo aí teve um caso de um cara no carnaval, dado maloqueiro, de maloqueiro, na Bahia. A turma foi organizar o cara lá no show, a pessoa agredia o policial, verbalmente. E aí, gera o que na população? Também, errado. O Estado também ficou omisso nessa ideia. É isso que eu disse, ó, tá vendo? E não apareceu mais ninguém. Aí, isso, na eleição, não foi? Pronto.
Isso, mas isso é isso. O Estado, se o Estado age. O Estado age aqui, ó. Realmente, ali foi aquelas listas. Aí sabe por que o policial não utilizou equipamento não letal? Porque não tinha. A gente se meu filho. A gente mesmo entra no gato. É só fio, tola, tonfa. Não tem munição de mente letal, não tem arma de choque. Você trabalha 2 homens. Inclusive, eu postei lá 3 ocorrências esses dias. A 2 homens em estados diferentes. Teve o de Santa Catarina, que foi a Maria da Penha. O cara foi entrando na casa dos policiais. E teve um caso agora de outro estado, São Paulo. 2 policiais também. Aí a pergunta é o Estado que não quer colocar no mínimo. Toda a gente, na verdade, para ser é 4. Só que a questão é, 2 faz o serviço. Para que eu vou botar 4? Qual o serviço da polícia? A viatura lá. Eu brincava. Chega um momento que vai ficar só um. Ação de presença. Aí aconteceu aqui mesmo, na época, de um comandante, uma viatura 2 homens, ele determinar que toda viatura seja mais confusa. É um procedimento totalmente errado. Porque o motorista a gente não conta. Né? A gente tem um comandante que está com para fazer abordagem. E a outra coisa, só tem nós dois. Tu vai sozinho para a corrente? Vai. E arma longa, vai deixar. Vai, porque tu vai ver levar. Aí eu vou com fuzil. É menos um homem. Como é que eu vou mobilizar o cara com fuzil? A polícia não tem bandoleira. Pronto. Se você notar, a 12 estava sem bandoleira. Porque 12 é arma longa, tem que ter bandoleira. Ah, já começa errado daí, já. Tem. Normalmente a turma leva por causa do ajuste. Tamanho, jeito e tal. Ó, voltando aqui, a gente vai finalizar o que a gente começou sexta-feira. A gente falou de atos administrativos. Estávamos em extinção, fato. Bem? E aí eu falei sobre convalidação, falei sobre renúncia, né? Caducidade, cassação, contraposição e extinção, natural, objetiva e subjetiva. Né? Mas os mais principais relacionados à extinção é a revogação. A anulação. E os dois, ambos. Cai ambos. Tá? A súmula 473 trata dos dois. Tanto a revogação quanto a anulação. Súmula 473. É a ponta. 473. Tá? A gente fala disso. A administração pública pode revogar seus próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade ou anular os atos ilegais. Tá agora. Eu vou tratar rapidinho, porque a gente já entra na aula de hoje, que é poderes. Gente, a revogação, é importante saber o seguinte. A revogação ocorre de um ato lícito. Tá bem? Ato lícito. A anulação é de um ato lícito. Ato importante. Primeiro ponto, nós identificarmos esse. Tá? Eu vou falar primeiro da revogação, depois eu falo da anulação. A revogação é um ato lícito, é um ato discricionário. Tá? O que é discricionário, gente? O que quer dizer discricionário? Ato verdade e atuação. Certo? Liberdade de atuação. Ok? Quais são os requisitos de um ato administrativo?
competência, finalidade, forma, objeto. Motivo mais o objeto chama, significa, né, o que a gente chama de mérito administrativo. É aqui que faz presente a discricionalidade desses dois aspectos. Tá bem? Então, quando eu vou avaliar a discricionalidade de um ato, se é possível não revogá-lo, eu vou verificar quanto ao motivo. Tá? Esses três aqui são vinculados. Se é vinculado, eu posso revogar? Não. Se é vinculado, posso. Aqui é onde está a discricionariedade. A convênio. A necessidade. A adequação. Ok? Não. A anulação, ela é, em regra, ela é vinculada. Deve. A regra é que deve. Deve o estudo da convalidação. Tá? Validar alguns atos. Convalidação. O ato é ilegal. É anulável. E aí eu vou explicar. Ato nulo. Ato anulável. Fala sobre a revogação. Gente, a revogação, eu não falo normalmente em... Na verdade, a convalidação eu vou falar no final, que serve para os dois. Primeiro eu vou falar sobre revogação em que sentido. Gente, só pode revogar ato discricionário. Primeiro ponto, anota essa frase aí. Só os atos discricionários podem ser revogados. Tá? Já está. Ela colocou que vai ser ordem administrativa. Só os atos discricionários podem ser revogados. Cadê? Matheus. Cadê? Carol. Como é? E aqui tá no 25, eu já pedi pra estar no 25 já, viu? Ó. Pessoal, é porque o pessoal tem que estar na aba de direito administrativo, né? Pessoal, para quem for assistir aula online hoje, ao vivo, né? Você tem que sair da aba de português e ir lá para a aba de direito administrativo, tá bem? É lá que a gente está finalizando aqui a aula de atos administrativos, né? A parte de extinção do ato. Estamos falando quanto à revogação, anulação e convalidação. E logo em seguida, vamos dar início ao tema poderes da administração pública, ok? Vai abrir ainda para a guarda. O concurso de Caruaru estão fazendo em vários editais separados. Tá? Mas o prefeito já tinha avisado que ia fazer assim. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho que entender quanto à revogação. O ato é lícito. Tá? Se o ato é lícito, eu posso anular? Não. Entendeu?
Eu não revogo o ato lícito. O ato está dentro da lei. Mas a pergunta é, como eu tenho liberdade de escolha, eu não quero a cadeira azul, eu quero a cadeira vermelha. Por quê? Porque eu posso escolher. Tá? Então, como é que eu sei? Aí eu tenho que verificar qual ato eu estou praticando. Por exemplo, o ato mais básico que nós podemos explicar aqui para vocês é quanto à questão de trânsito. Vitória, nos últimos 4 anos, vem passando por uma mudança de trânsito constante. Assim, mudança de rota, mudança de sentido, entendeu? Então, essa mudança que ocorre no trânsito é revogação de ato administrativo. Por quê? A adequação, o trânsito está se adequando de acordo com a necessidade que a cidade está passando. É assim? Então, eu posso mudar de acordo com a conveniência, eu posso estar nesse estado de adequação. Que é tudo sinônimo, tá? Por quê? Esses nomes. São esses nomes que aparecem nas perguntas para vocês, ok? Então, quando eu vou mudar, é quanto ao objeto e quanto ao motivo. Quanto ao motivo é quanto ao fundamento, né? Por que eu posso mudar o trânsito? Porque a lei permite essa mudança. Entendeu? Então, vejam só. Primeiro ponto, o ato é lícito. Tá? Então, o ato lícito só pode ser revogado e eu só posso revogar atos discricionários. Tá? Qual o prazo para revogação de ato? Indeterminado. Enquanto o ato estiver no período de validade, eu posso revogar. Quando é que eu não posso revogar? Atos que já exauriram seus efeitos. Vou dar um exemplo. Agora o que acontece no carnaval. Ocorre algumas interdições de vias no período carnavalesco por causa dos blocos de carnaval. E esses blocos, eles vão na prefeitura, né, por meio da ABTV, que é a Associação de Blocos, né, Costas de Vitória de Santo Antão, e requerem lá, só no dia tal, na hora tal, e o percurso que o bloco vai passar. E a autorização dá o quê? Um ato, que o bar de administração pública dá uma autorização. O que é autorização? Porque a autorização é revogável a qualquer tempo. Tá? E porque é um ato que ele tem um efeito jurídico momentâneo. Não é algo que vai se perdurar no tempo. Passado aquele momento, daquela data, daquele horário, o ato, por si só, perde sua validade. Né? Por que ele vai perder sua validade? Porque ele já exauriu no tempo. Tá? E aí, veja só. Se o bloco é para sexta, na segunda-feira o prefeito pode revogar? Não, porque o ato já passou. O ato já exauriu. Lembra de extinção? Extinção objetiva? Extinção natural? O que acontece? Perca do objeto, pô. Perca do objeto, porque o dia já passou. Extinção natural. E eu não posso revogar atos que já cumpriram seus efeitos. Isso. Aí eu vou revogar o segundo dia. Exatamente. Entendeu? Eu só posso revogar atos que estejam em curso. Entendeu? Aí, no caso, o exemplo que você deu é aqueles blocos que saem mais de um dia. Né? Isso. Eu posso revogar o ato durante a execução do ato. Né? Durante a execução do ato. Certo? Precisa. O que é que o Dido perguntou? Você precisa ter um motivo. Aqui. Não precisa do objeto da própria. Todo isso aqui, a lei já diz quais são. Qual é a competência, qual é a finalidade, quem é competente, qual é a finalidade, qual é a forma, o motivo e o objeto. O problema é que o motivo é discricionário. O próprio motivo já dá liberdade para que o órgão possa fazer isso. Você entende como é? O próprio órgão já tem um motivo discricionário. Ele não surge depois. Quando você pratica o ato, o próprio ato dá esse motivo. Por exemplo, se eu praticar uma autorização, por exemplo, uma autorização. Né? Veja só, o próprio contexto de autorização é precário. Qualquer tipo de autorização, em regra, ela já é discricionária.
Tá entendendo? Foi o que eu falei na última aula. De autorização, licença, permissão e concessão. Tá? Já se eu falo de licença, a licença ela é discricionária? A licença? Não. A licença ela é um ato vinculado. Se é um ato vinculado, eu posso revogar uma licença? Não. Eu só posso anular. Entendeu? Eu não posso revogar. Então é isso que eu estou dizendo. O próprio ato, o conteúdo do ato, ou os motivos que ensejam a prática do ato, já é discricionário. Está entendendo o que acontece? Então, quanto à revogação, acho que o que mais eu tenho que me preocupar é isso. Eu posso revogar, que volta e meia essa cai. Eu posso revogar atos administrativos? Quer dizer, eu posso revogar atos vinculados? Não. Eu tenho que saber quais são os atos vinculados. Licença. Licença é um ato vinculado. Então, eu não posso revogar a licença. Eu posso anular a licença. Em regra, são licenças. Porque contrato, porque a concessão e a permissão são contratos. Né? Um contrato com prazo determinado, que é a concessão, e as permissões pode ou não possuir prazo determinado. Em regra, as permissões possuem prazo determinado, agora bem mais curto. Então, não, porque tá tudo ok lá. Ó, o que é que o Renato falou? Na questão de contrato temporário. Mas aí, Renato, o contrato temporário é diferente. Porque quando eu faço em termos de contrato temporário, sempre eu vou ter que renovar. Já é temporário por si só. A própria prática do ato já determina que é temporário. Né? Veja, se é temporário, ele tem um prazo determinado. Entendeu? Quais são os contratos de agentes públicos que não têm prazo determinado? Concurso público. Você vai ficar ali até o término da sua compulsória. Mas aí no contrato temporário, ele vai contratar você e ele tem os requisitos a preencher. Não necessariamente ele é obrigado a contratar você. Entendeu? Aí depende do tipo de que está sendo contratado. Ele está contratando de forma direta ou está contratando por forma de seleção simplificada. Aí se eu faço seleção simplificada, aí eu já tenho um edital que me vincula aos requisitos do edital. Aí eu vou lá, todo mundo apresenta seu contrato, seu currículo, né? E aí, de acordo com os requisitos de cada um, vai gerar uma determinada pontuação, na qual gera uma classificação, e eu tenho que contratar seguindo a sequência, feito um edital. Tá entendendo o que acontece? Esse é o certo a se fazer. Ah, Nilson, mas eu conheço gente que tá. Aí é outra história. Aí, ó, senão não haveria crime. Senão não haveria crime. É assim? Entendeu? Mas aí é outra história. Mas, em tese, eu tenho que seguir a ordem cronológica. Mas veja, é um ato. Essa contratação, do jeito que eu expliquei para você, é um ato vinculado ou é um ato discricionário? Vinculado, porque tem uma sequência. Quantas pessoas eu preciso? Eu preciso de 10. Eu tenho que contratar os 10 primeiro. O sétimo é um cara que eu não gosto. Não importa, eu tenho que contratar ele. Porque não gostar não é um requisito. Tá entendendo o que acontece? Esqueceram de chamar o 10 e chamaram o 11. E se o 10 voou, perdeu, passou, banho. Tá entendendo? Não, veja só. Se a vaga, se eu tenho 10, eu não chamo o 10, eu desenrolo. Eu chamo o 11. O 10 descobre. Ele vai requerer. Ou contrato o 10 e tiro o 11, ou fica os dois. Entendeu? Não necessariamente. Mas a segurança eu vou acionar a justiça, né? Mas eu posso fazer um requerimento administrativo. Tá? E aí, se é a questão. Não precisa também. Eu posso ir direto na justiça também. Tá? Eu posso ir direto na justiça se eu quiser. Mas aí eu vou ter que contratar advogado, né? Para subscrever o mandato de segurança, né? E administrativamente você mesmo faz o requerimento lá, simplesinho, tá? Beleza.
Veja só, discricionariedade não aperreia muito a gente, não. Tá? O que aperreia a gente é a anulação. Porque na anulação que vai entrar o Instituto da Convalidação. Eu vejo só, gente. Obrigado. Deixa eu ver, não sei se o pessoal apareceu. Quarta-feira já começou o carnaval para esse pessoal. Quarta-feira já é sexta, já é final de semana, né? Então, aí depois quando tiver o engraçado, aí eu vou aproveitar a oportunidade. O engraçado é que assim, a gente tem uma turma da Polícia Civil começou com 25, né? Aí depois 4 desistiram, outro desistiu, enfim, sei que a gente tá com 17 hoje. A turma é 18. Aí todo mundo fica me aperreando. Nilson, bota a turma para civil que vai ter concurso. Bota a turma para civil. Aí, ó, você hoje tem uma turma com 18. Quarta-feira, né? Que não seria português em tese, né? Que é uma das disciplinas mais importantes que a gente tem. Nós temos 4 alunos presencial e não sei quantos estão assistindo. Aí tá todo mundo de boa, tranquilo. Faltando aula, né? Procrastinando, porque às vezes a metade não tá fazendo nada. Eu digo a você que eu sou estudante de concurso público. A gente arruma desculpa para justificar a nossa falha. A gente não tem coragem para assumir nossa falha. Isso é um grande problema pessoal. Eu errei mesmo e vou tentar corrigir. Eu vou não tentar corrigir, eu vou corrigir meu erro. Sempre, né? Mas isso é uma questão pessoal. Quem não tem maturidade para isso não consegue enfrentar esses desafios. Aí veja só. Qual é o grande problema? Quando sai o edital. Aí vai querer fazer tudo ao mesmo tempo, absorver, ler o vadimeco, ver as questões, responder não sei quantas coisas, e não dá tempo, fica muito acumulado. Aí faz o quê? Ah, não sei porque eu estou muito sobrecarregado. Aí, de novo, começa a transferir a ausência, porque a preparação corre antes, pô. Porque se você conseguir matar seu edital até lá, você corre mais suave. Tá entendendo? Aí eu vejo muitos alunos chegando para mim, eu estou sobrecarregado. Quem aqui não está? Quem aqui não está? Tudo, a gente bota tudo. A gente só não bota se não existir professor para disciplina. Se existir, a gente vai encontrar. Tá entendendo? Dá um jeito. Nem que a gente crie o professor. Tá ligado? Mas aqui em Pernambuco ninguém sabe. Pernambuco sempre é uma caixinha de surpresa em termos de edital, né? Então, gente, eu tô nessa eu tô nessa pegada de concurso porque fez 20 anos. Eu vou fazer 37. Desde os 16 que eu faço concurso. E faz 15 anos que eu trabalho com educação e 12 que eu trabalho especificamente com concurso. Eu já escutei de tudo. De tudo que você já imaginou, eu escutei. O aluno chega para mim e diz, eu estou com problemas. Aí não vou assistir aula. Ótimo. Quando os alunos em outros ambientes, quando ele poderia estar estudando. Porque o fato, gente, de a gente se ausentar, não vai resolver o problema. Você viu que eu estava com diversos problemas aqui no curso. O fato de vou beber, eu vou dormir, eu vou jogar bola. Não vai resolver o problema. Eu tenho que enfrentar o problema, pô. Tá entendendo? Isso é a questão da maturidade. E aí tem pessoas que tenta e perde pelo cansaço. Por que pelo cansaço? Porque falta aula, escolhe a aula. O que eu mais vejo é aluno de concurso dizendo assim, eu não gosto dessa disciplina. A banca não quer saber se tu gosta ou não gosta, ela quer que tu marque o X, pô. E se tu ficar com esse sentimento que não gosta, tu nunca vai passar. Vai ser mais um. Tu vai perder tempo. Porque vai perder tempo, porque vai passar 10 anos estudando para uma coisa que não vai evoluir até desistir. Onde esse tempo tu poderia estar com a tua família, você poderia estar se divertindo, fazendo qualquer outra coisa. Porque o concurso público tem que levar a sério, principalmente nos últimos anos. Porque o negócio é muito difícil. Quem fez prova recentemente sabe em que nível está. Já foi fazer uns 4, 5 provas. Só em um ano, em menos de um ano, já fez o quê? 5 provas já. Tá entendendo? E aí tem gente que faz um ano, que é no seu caso, vocês que começaram agora, aqui pelo menos com a gente. Mas tem gente aqui que já está 2 anos que não fez uma prova. Tá entendendo? E eu disse, como é que é concurseiro que não faz prova? Campeão do mundial que não joga amistoso. Não tem. Mas o aluno acredita que tem, ó.
Veja, você vai para a academia, contrata um personal. Você vai no médico, o médico diz o que você tem que fazer. Você toma um medicamento, faz o tratamento. Você vai no nutricionista, paga para o cara dizer o que você vai fazer. Você vem para o cursinho, quer fazer todo jeito. Quer estar todo jeito. E quer passar, está todo jeito. Eu aposto que o pessoal aqui, já falei aqui, quem fez 50 questões essa semana, pode botar aí quem estiver em casa. Entendeu? Então, estatisticamente falando, eu estou falando estatisticamente falando, em tese vocês, da Polícia Civil, em tese, deveriam ter mais maturidade. Porque a maioria já tem profissão, fez uma faculdade, né? Tipo, estudou um pouco mais do que a galera que está no ensino médio. Então a cabeça já deveria ter outra vibe. Tá entendendo o que eu tô falando? E aí, pô, o pessoal. E o engraçado é que você vê, você conversa, você explica, você orienta e não muda, pô. Aí joga a frustração nos outros, no curso, na prova, nas circunstâncias, mas nunca em frente ao espelho. Tá entendendo? E aí os anos vão passando. Tá entendendo? Os anos vão passando. E, infelizmente, é o que temos, né? Mas espero que o pessoal desperte. A gente sempre faz, que nosso papel como professor é esse, pô. É ver o pessoal obtendo resultado. Mas eu não posso estudar por vocês, eu não posso fazer a prova por vocês. Aí, ó, Aniele estudando para delegado, eu estou estudando para delegado. Tem professor que não quer mais dar aula porque está estudando. Elane, quero caso da Elane, né? Elane está estudando para delegada também. A Ruda já chegou no carro que paga-se bem. Rafael chegou no carro que paga-se muito bem. Rômulo, que é o professor de legislação de trânsito da gente, quando tiver Detran e essas. Já chegaram nos carros que pagam bom, pô. Pagam 12, 13 mil reais. Entendeu? Então já dá pro cara, né? Estabilizar, né? Dá pro cara tirar férias, pelo menos, né? Tá entendendo? E aí. E aí eu vejo o pessoal só sonhando. E aí eu sempre digo, a gente se apega no sonho. Mas o sonho não leva. Não é o sonho. O sonho bota a gente na direção. Tá entendendo? É a dor que faz você chegar. Tá entendendo? Eu acredito que assim, o sonho ele é bom porque você sabe o que você quer e você não vai abrir mão. E qual é o problema de não saber o que quer? Você vai tentar várias opções. E tentar várias coisas já leva tempo. Mas você fazer 5 anos na faculdade de uma coisa que você não gosta. Descobrir só quando termina. Puta que pariu, né? Por quê? Porque antes de começar, o cara não procurou se identificar do que gosta. Tá entendendo? Aí foi uma faculdade que não vai aproveitar em nada. Diploma, bota lá no canto, tem medo de falar qual curso é formado, porque odeia a profissão ou não trabalha na área. Né? E se trabalha, às vezes, trabalha porque tem que trabalhar, mas não gosta. Né? Que é pior. Pior coisa que tem é você passar seu tempo num lugar que você não gosta. Seja no trabalho, seja no relacionamento. Né? E aí, passa-se o tempo, e a gente conversa com o pessoal, eu não sente a dor. Que dor? Pô, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu quero. Para mim isso é um sofrimento. Por quê? Principalmente para quem tem filho, no seu caso de vocês. Como é que tu pode chegar assim e dizer pro teu filho, vai atrás do teu sonho, e vai dizer se o senhor não foi? E aí eu me pergunto, agora que eu sempre trago para mim, como é que eu posso exigir algo de alguém que eu não faço? Aí os pais da gente usam desculpa dizer, mas na minha época, eu disse, mas na sua época, pai, tinha gente formado, tinha gente concursado, tinha gente que ficou milionário, ou não tinha? Pronto. Tem de todo. Toda geração tem. Agora você que escolhe qual. É assim? Aí a gente quer transferir os outros a cobrança. Aí eu vou trabalhar para que meu filho faça. Por que não trabalha para tu fazer? Tá entendendo? Eu já disse a um colega. Né, hoje eu trabalho e estudo para minha filha. Eu disse, por que tu não... Eu perguntei o seguinte: dos dois, entre tu e tua filha que tem 8 anos, quem dos dois pode mudar a vida da tua família de forma mais rápida? Ele, que é adulto, né? Aí tá botando na criança. E ela nem sabe o que vai acontecer. Porque pode mudar ou não pode? Pode jogar tudo pra cima? Pronto. Ou seja, tá jogando só transferência nas responsabilidade. Ah, não, não é minha, mas não é dela. Deixa pra tu, porra, mata no peito. E é isso que eu digo ao pessoal da Polícia Civil. O pessoal da Polícia Civil leva a maioria, não é porque vocês não, é o histórico da gente da Polícia Civil, infelizmente.
A maioria leva assim, no banho-maria, achando que vai passar. Aí leva uma lapada, 2, 3, 4, 5 e não muda a percepção. Se você leva uma lapada e vai amadurecendo, aí com o tempo você vai chegar. E a cada momento você tem um amadurecimento, você tem um crescimento. Agora, mas só que aí você continua fazendo prova, tá entendendo? E não desistiu. O problema é que eu digo, e aí vai fazer prova? Não, não sei o que tal. Tem um da PM até hoje que não fez prova. 3 anos estudando, até hoje nunca fez uma prova. Oxe, meu filho, como é que tu vai ser concurseiro sem fazer prova? Entendeu? Então vamos continuar aqui, ó. A anulação decorre de um ato ilícito. Veja só. Eu posso anular é, tese. Eu posso anular o ato discricionário. Tá? A anulação. Sim, eu esqueci de colocar aqui. Que a anulação só pode ser feita pela própria administração pública. Não, veja só. Quem pratica o ato? Quem é a pessoa jurídica que praticou o ato? Veja, a administração pública ela se divide em direta, município, estado, federal e união, e indireta. É autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Entendeu? Aí a pergunta é: quem praticou o ato? Escolha uma. Pronto. Então só o município pode revogar o ato. Só quem pratica o ato dentro da sua competência que tem poder para revogar. Entendeu? Ela pode revogar seu próprio ato. Não tem nada a ver com isso. Mista está associado aqui à questão econômica, que eu tenho direito público e privado. Tá? Mas aqui, cada uma desses aqui é uma personalidade jurídica. É uma pessoa. 2, 3, 4, 5. Só a pessoa que praticou o ato que pode revogar seu próprio ato. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Eu ando da carruagem, a gente não vai nem ter aula na sexta-feira de carnaval, né? Pelo jeito, porque sexta-feira de carnaval o pessoal vai, né? Os que não bebem ficam na água gelada, né? Só tô vendo, observando, tá? Vamos lá. O que acontece? E aí pro pessoal que tá em casa, se tiver dúvida, gente, bota no grupo, tá? Eu vi que tem uns dois ali que apareceram, uns dois perdidos. Tragam as dúvidas, tragam os questionamentos. Tá? Pesquisa lá na internet. Pega aquela pegadinha, diz, isso aqui eu vou foder o professor. Essa aqui ele não sabe. Tá entendendo? Tem que trazer desafios, pô. Vocês ficam aí, como é? É chamado de estudo passivo, né? Passivo. Passivo, sabe o que acontece com o passivo, né? Pronto. Né? O passivo, né? Só se ferra, né? Entendeu, gente? Então sejam mais ativos, tá? Pergunta, interage, questione. Pega uma questão, aquela questão de buço. O cara puxa no meio da aula. Deixa eu ver se o professor sabe. Beleza? Ó, vamos lá. Só quem pratica o ato pode revogar seu próprio ato. Vou voltar mais um pouco. Poder executivo. Se eu tiver o poder judiciário, só quem pratica o ato pode revogar o ato. Dentro do poder judiciário, por exemplo, eu tenho um TJ, que é uma pessoa jurídica do Tribunal de Justiça Estadual. Se o TJ pratica o ato, só o TJ pode revogar. Tá? Câmara dos Deputados. Se for um ato administrativo editado pela Câmara dos Deputados, só a Câmara dos Deputados pode revogar. Entendeu? Se for um ato praticado pelo Senado Federal, só o Senado Federal pode revogar o ato. Só a pessoa jurídica que pratica o ato pode revogar o ato. Certo? Não.
O que Renato falou aqui foi a questão da mudança de pena para quem maltrata animal. Até então, acho que essa lei é antiga. Eu tô por fora, eu não vi não. Um exemplo, Mateus. Não, aí é outra coisa. Aí é um ato. Mateus perguntou como é que se dá a revogação de um ato da Câmara dos Deputados. Veja só. A votação de uma lei é um ato administrativo ou é um ato legislativo? Legislativo. Ah, essa revogação que nós estamos falando é revogação de atos administrativos, tá? Um exemplo de ato administrativo é a questão do edital de um concurso público, como já aconteceu várias vezes. O Tribunal de Justiça abre um edital de um concurso público, certo? E depois volta atrás. Aí ele revoga. Porque edital de concurso público é um ato administrativo. Tranquilo? Beleza? O que eu estou falando aqui é de ato administrativo. Ó. Ok? Anulação, gente. Tem um detalhe. O ato é ilícito. Ele é ilegal. Ilegal. E o ato ilegal, gente, ele pode ser anulável ou nulo. Tá? Qual é a questão? O ato nulo, ele é vinculado. Tá? Ele é vinculado. Ou seja, praticou a ilegalidade, o ato tem que ser retirado do mundo jurídico. Essa anulação, ela pode se dar tanto pela própria administração pública, tá? De ofício, né? Que chama-se. Por que de ofício? Porque ela praticou o ato e ela retirou o ato do mundo jurídico, sem precisar da provocação de ninguém, tá? Mas eu como vítima, eu posso entrar com uma representação, com um requerimento na administração pública? Posso, tá? Mas o que eu estou falando de provocação de terceiros, tá? Então, o que acontece? Ou a anulação pode ser retirada do mundo jurídico pelo poder judiciário. Tá? E aqui vai ter que ter o quê? Uma provocação por meio de uma petição, tá? Aí pode ser por meio de uma petição, pode ser por uma de segurança, um HC, um habeas data, uma ação popular, uma ação civil pública, tá? Que são os meios, né, que vocês estudam em direito constitucional, são os remédios constitucionais, tá? E ainda tem aqui, mas é outra coisa, né, que é o IDC, né? É o incidente de julgamento de competência. Isso aqui mais está ligado a direitos humanos, tá? Aqui é outra história. É o julgamento de competência da investigação do crime da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Mas aqui, normalmente, aqui são os pedidos, né? Então, por exemplo, você agora teve um rapaz que foi excluído da Polícia Militar. Ele pode fazer o quê? Fazer um requerimento para a PM, tá? Que é um recurso, né? Ele impede um recurso dentro da própria administração pública. Se a PM entender que, eita, pô, meio assim, vamos excluir o cara agora, não? Vamos rever. Opa, suspendeu a exclusão do cara. Porque a administração pública não sabe se está legal, se é legal. Então, para não enfrentar problema lá na frente, segura um pouquinho. Tá? Veja. Foi a própria administração pública que retardou o ato, nesse caso, né? Não anulou, retardou. Seria a mesma coisa. Mas vamos supor que esse cara é excluído. Quer dizer, já saiu a exclusão dele, né? E aí, para ele não ser embora, ele entrou com a representação. Mas ele pode acionar a justiça por exemplo, meio de segurança. Uma da segurança. Vai pedindo para a justiça analisar o processo dele e alegando que ocorreu uma ilegalidade do ato. Porque a administração pública agiu de forma ilegal, vamos supor isso, e não quer viver. Não. Você, como vítima, diz assim, a administração pública está errada, isso é ilegal. Aí a administração pública fala assim, não, eu não estou errado. Foda-se. Tá achando ruim? Procura a justiça. Né? Aí você vai procurar a justiça. Ou uma petição simples, ou uma da segurança.
Por que impetra o mandado de segurança? Porque mais celery também, né? Entendendo? E aí, o mandado de segurança só pede para o HC. Entendendo? Na apreciação. Aí o mandado de segurança é apreciado pela justiça. E o juiz vai lá de primeira instância, né? Vai analisar aí. Pô, o cara lá, o policial, tem direito, pô. Isso aqui tá errado. Ele vai dizer o que para a polícia? Para o Estado. No caso, é pessoa jurídica. Não. Anula o ato, ó. Você não exclui o cara? O ato de exclusão está ilegal. Logo, se não tem exclusão, ele retorna. Aí é o que a gente chama de reintegração, né? Ele foi reintegrado, né? Retroativo. Aí, mas tem que pedir, né? No mandado de segurança. Se não pedir, não dá, né? Porque você só ganha o que pedir. Aí tendo o que pede. Tá bem? Tranquilo? O ato nulo, gente, lembra dos requisitos de validade? O ato nulo é quando ele é um ato vinculado. Significa dizer que é um ato vinculado. Eu não tenho discricionalidade, eu não tenho liberdade de escolha. Então, a lei determina qual é o agente competente, qual é a finalidade, qual é a forma, né? Traz o motivo e o objeto. Então, não tem como a administração pública, pô, errou, fudeu. Um exemplo disso foi nas súmulas 650, deixa eu pesquisar aqui para vocês, e 651 do STJ, tá? Tá aqui, súmulas do STJ. Súmulas do STJ. Eita, botou as súmulas anotadas. É isso. Só um pouquinho para carregar, porque são 700 e poucas súmulas, né? Deixa eu ver se carrega tudo. 2022. PDF. Olha aí. Já que eu não trouxe meu vadimeco, né? Abrir. 9. Download. Abriu. Não, esse não. Abriu. Download. Cadeira. Ah, tem que estar carregando, é pesadinho. 5 segundos. Isso agora. Eu puxar lá embaixo. Soma. 600. 640. Achei. Diz assim, ó. Súmula 650. Vamos lá. Um exemplo de ato vinculado aqui, ó. Súmula 650 do STJ, tá? Diz assim, ó. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor público pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112. Tá? Veja só. A Lei 8.112, 90, é a lei do servidor público civil federal. Ah, no seu artigo 132, eu tenho lá um rol taxativo das hipóteses de demissão. Um exemplo que eu posso dar para vocês é corrupção. Tá? Improbidade administrativa. Está em alta agora, né? Improbidade administrativa. Isso. Vejam só. Então, o que acontece? O agente público cometeu improbidade administrativa. Exemplo, enriquecimento ilícito. Tá? Enriquecimento ilícito é uma causa, né? Que é o artigo 11, não, 9, 10 e 11. Artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. Tá? Um exemplo de enriquecimento ilícito. Você recebeu sem trabalhar. Enriquecimento ilícito. Tá? Ganho sem causa. E aí, foi aberto uma sindicância administrativa, né? Um procedimento administrativo, um PAD, para investigar, e foi confirmado
no PAD que tu recebeu sem trabalhar, que ocorreu enriquecimento ilícito. E aí, tem lá, se você cometer enriquecimento ilícito, você é demitido. Mas, Nilson, eu trabalho há 15 anos, nunca, nem faltei um dia, minha ficha limpinha, só tem lá nos meus assentamentos. A minha ficha e somente, só tem uma folhinha, que é a sua ficha, e mais nada. Você é um servidor público exemplar. Porém, você cometeu uma falha. Uma falha. E aí, o administrador, o chefe, faz assim, pô, bicho, Matheus é um cara tão gente boa, pô, faz o seguinte, aplica para Matheus a suspensão de 30 dias, 90. Vamos demitir ele, não. Isso era o que acontecia antes na administração pública. E aí a justiça, vendo isso, o STJ, principalmente, que é quem cuida das causas criminais, né, o STJ, diz o seguinte, negativo, meu filho. Não existe discricionalidade na demissão. Existe discricionalidade na suspensão. E a suspensão vai de 1 a 90. Então, aí, de acordo com a gravidade, eu posso suspender 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, até 90. Mas a demissão não. E aí a súmula 150 veio para vincular. Ou seja, praticou um ato. E a hipótese de demissão vai ser demitido. Certo? Não tem segunda chance. Traduzido, não tem segunda chance. Tá? Tranquilo? E aí a gente vai para a súmula 151. 651. Súmula 651 do STJ. Essas duas servem claramente, marca aí no seu código, tá? Para quem está em casa, nota que isso aí é hoje tema de prova. Principalmente a 151. 651, que diz assim, ó. Compete à autoridade administrativa aplicar ao servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. Tá? E foi o que eu falei. Porque vejam só, quando tu comete um ato de improbidade administrativa, o enriquecimento ilícito, mas aí, como não deu o horário e tu não apareceu, eu pensei que tu não ia vir. Mas beleza, então. Obrigado. Me desculpa aí também. Valeu. Ó, o que acontece, pessoal? Esse aí é Alisson, é o cara que tá fazendo um aplicativo. Eu falei do aplicativo aqui? Falei. Porque às vezes é muitas aulas. E assim, a gente tá criando um aplicativo. Você não tem, quem é que faz personal com aplicativo? O personal vai lá, bota o exercício que você tem que fazer e os dias. E a gente tá criando um aplicativo próprio de mentoria. Tipo, como é que eu tenho que estudar, Nilson? A gente vai lá, pega Matheus, conversa com o Matheus, entende a dinâmica dele, né? Quais são os concursos que ele quer, quais são os conteúdos. O aplicativo a gente seleciona disciplinas, editais e tópicos, né? Não é o conteúdo, não é o assunto. São os tópicos. Por exemplo, atos administrativos, poderes, né? A gente escolhe, tá? E aí cria um programa que tu quer estudar e só executar. Entendendo? O aplicativo vai dizer seu desenvolvimento. Tudinho. Tal disciplina, isso. Vai ser assim. A gente começou a fazer uns 2 anos isso aí, né? E aí demora porque é um pouquinho complicado também. Vai, trai, a gente vai ajustando, mas vai sair. Entendeu? Vai sair. E aí, pessoal, então veja só, a súmula 150 trata da hipótese de emissão prevista no artigo 132. Quando é que eu vou trazer isso aqui de novo? A gente vai ter uma aula aqui comigo
do Estatuto da Polícia Civil, tá? E no Estatuto da Polícia Civil também tem hipótese de demissão, tá? Onde se aplica exatamente. Aí sempre, hoje em dia, todo concurso de polícia está caindo em estatuto. Todo ele. Inclusive, o do Rio Grande do Norte. Foi o primeiro, um dos primeiros que a gente fez nesse negócio de delegado. Fudeu a gente. Estava estudando, porque caiu mais do estatuto do que do próprio direito administrativo. Pará também caiu muito estatuto, pô. Porque ele não diz o estatuto, porque o estatuto está dentro do direito administrativo. Tá entendendo? Aí ele não diz, pronto, são 10 questões de direito administrativo, 10. Ele bota 6 do estatuto e 4 do administrativo. Aí quer dizer que isso não estou estatuto, ó. É a lei orgânica, né? É a lei orgânica da Polícia Civil e o estatuto. Tá? Que normalmente está tudo junto. O mundo civil é uma lei só. Aí quer dizer, se eu não tiver antenado, ó, lá na Polícia Civil vai ter as hipóteses de demissão. A súmula 650 fala da Lei 8.112. Mas a pergunta é, se aplica para o Estatuto da Polícia Civil de Pernambuco? Sim, gente, se aplica para todos. Ele fala de um, mas se aplica para todo mundo. Tá bem? Tá? Aqui ele é exemplificativo. E aqui ele é bem específico. Ele fala da questão da improbidade administrativa. Certo? Por que ele fala da questão da improbidade administrativa? Porque normalmente a improbidade administrativa também vai para a justiça. Tá entendendo? E aí, o que é que ele diz? O que é que as leis diz normalmente? Quem pode determinar a perda da função pública é o Poder Judiciário. Aí o que é que estava acontecendo? Tu respondia por improbidade administrativa, no procedimento administrativo, era sancionado e não podia perder, e não alegava que não ia perder o cargo, não, só se o juiz determinar. E aí o STJ fez negativo. A própria lei de improbidade administrativa diz que você pode ser sancionado em perda do cargo. E eu não preciso do Poder Judiciário para dizer que você vai perder o cargo se você cometer um ato de improbidade administrativa. Foi basicamente, traduzindo em miúdos, o que o STJ diz. Por quê? O procedimento criminal, normalmente a sua prática, é enriquecimento ilícito. Normalmente ela se coaduna com algum tipo penal. Dificilmente sua conduta vai ser apenas administrativa. Então, normalmente é administrativa e criminal. Tá entendendo? É o que a turma alegava. Não, eu só vou perder o cargo quando sair de ação criminal. Só que a justiça criminal demora muito. Tá entendendo? E o procedimento administrativo é rapidinho. Tanto é que, por exemplo, um exemplo que eu dei aqui de um rapaz que respondeu administrativamente, tá rolando procedimento criminal, mas o padre já excluiu o cara, pô. Aí o que ele alega? Não, tem que esperar a justiça. Negativo, não precisa esperar a justiça. A própria administração pública pode determinar a perda do cargo. Independente do que sair na justiça. Independente do que sair na justiça. Note que na súmula ele fala autoridade administrativa e não a autoridade judiciária. Então a autoridade administrativa tem poder para determinar a perda do cargo. Não, a questão da improbidade administrativa não necessariamente tem a ver com o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas ele vai avaliar se você está, mas é mais como você como órgão administrativo, não você como pessoa. E você como pessoa, quem vai avaliar é a Receita Federal. O Tribunal de Contas vai atuar normalmente no órgão e não no agente público. Tá entendendo? No órgão ou na pessoa jurídica. Gente, então aqui eu trouxe 2 exemplos que está acumulado de ato ilícito vinculado. Tá entendendo? Se é vinculado, veja só, se a sua demissão está ilegal, ela vai ser nula. A demissão vai ser nula. É ilegal. E como ela foi em questão de ato vinculado, não tem como avaliar. Tá entendendo? Já o que é o ato, a demissão, desculpa, um ato ilícito anulável. Vejam só. Existem atos, como a gente já falou, que a lei permite, né? Algumas circunstâncias. Vejam só. De novo, eu tenho que voltar para os requisitos. Nos requisitos,
competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Veja que tudo está relacionado aos requisitos de validade. Tá? O que acontece? Você praticou um ato. O ato é legal. Mas ele pode ser o que posteriormente? Convalidado. Ele pode ser sanado. Ele é um ato sanável. Tá? Então o que acontece? O ato é legal e posteriormente ele torna-se legal, lícito, legítimo. Um exemplo que eu sempre dou é o ato de concessão de férias, mas eu vou dar diferente agora. Eu vou falar de um ato de promoção. Tá? Normalmente, tem determinadas autoridades competentes para dar a promoção. Por exemplo, no âmbito da Polícia Militar, quem promove os praças é o comandante geral. E quem promove os oficiais é o governador. Tá? Tranquilo? E aí o que acontece? Vamos supor, mas a pergunta é, o governador pode promover um praça? Pode, porque quem pode mais pode menos. Tá? Se eu posso promover o escalão superior, eu posso promover o escalão inferior. Não pode ocorrer ao contrário. Tá? Mas vamos supor que por um equívoco ocorre a promoção de um oficial pelo comandante-geral da polícia. Entendeu? Veja só. O agente competente está certo ou está errado? Então o ato de promoção tá o quê? Ilegal. Tá ilícito. Tá? Está ilícito. E aí, o pessoal fala, ó, pô, esse cara aí promoveu porque é peixe dele. Aí quando chega nos ouvidos da governadora, atual governadora, ela olha assim, quem é que foi promovido por fulano? Eita, pô, Beltrano, né? Ah, pô, tudo bem, eu já ia promover ele mesmo. Quer pra cá o documento por assinar? Aí veja, a assinatura do cara não ia valer. Tá vendo? Legal. Ela vem e. Então o que ela fez? Ela confirmou, ela convalidou, ela sanou o defeito, a falha. Então, convalidar um ato administrativo é corrigir a sua ilegalidade, traduzindo em miúdos, tá? E não é desse termo que vocês vão encontrar, não, tá? Do jeito que eu tô falando, não. Eu tô falando é que vocês vão entender dessa maneira. O que é convalidar? O que é o saneamento? Saneamento é corrigir o escoamento da água, né? Entendeu? Do esgoto. Então, é saneamento, sanável, sanação, convalidação. É isso. Tá? Ele não extingue. Deveria extinguir. Mas a falha que foi cometida pode ser corrigida. Mas veja, a convalidação ela é vinculada ou discricionário? Discricionário. Por quê? Discricionário. Porque justamente a autoridade competente pode ou não corrigir. Certo, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo publicar aqui no grupo de vocês. Já que eu baixei. Né? Cadê? Downloads. Lá no grupo. As súmulas, né? Downloads. 8/2. Tá aqui. Mas aí, qualquer vademec que vocês tenham, vai ter isso aqui, né? Que são as súmulas atualizadas de 2022 do STJ, tá? Foi. Aí o ato é retirado, o ato é anulado, o ato de promoção é desfeito. É desfeito, porque na extinção do ato, eu não vou ter que extinguir, eu vou ter que retirar o ato do ordenamento jurídico. Tá bem? Então, vejam só. Gente, agora é que é importante, que é isso que cai em prova. É qualquer defeito, o requisito de validade do ato. Veja, é requisito de validade. Isso aqui não são os requisitos de validade. Então, se eu errar em um desse, o ato se torna o quê? Ilícito. Aí,
dependendo de onde for o erro, eu posso corrigir ou não. Tá? Gente, eu só posso corrigir, eu só posso sanar, eu só posso convalidar os atos que possuem vícios, que o termo do direito administrativo é vício. Quando eu falo de ilegalidade, eu falo de vício, tá? Quando o vício é na competência, na forma. Tá bem? Eu não posso convalidar quando o vício é no motivo, no objeto ou na finalidade. Tá bem? E aí tem um detalhe, Nilson, é qualquer forma. Não, eu só posso convalidar um ato que possui um vício de forma quando a forma não for prescrita ou não for determinada pela lei. Tá? Um exemplo de forma prescrita na lei. A faixa de pedestre. Eu gosto do exemplo da faixa de pedestre. Por que eu gosto do exemplo da faixa de pedestre? Recentemente, em um dos estados aí, um dos municípios, teve uma manifestação LGBTQIA+. E o pessoal pintou a faixa de pedestre nas cores que representam esse movimento. Tá? E aí a prefeitura, no dia seguinte, teve que apagar e pintar nas cores da faixa de pedestre, que é branca, né? E aí ficou aquela ideia, né, que o prefeito não sei o que, é criticando o prefeito. E aí não é a opção do prefeito, é a opção da lei. Gente, a faixa de pedestre é igual em todos os lugares do Brasil. Porque a forma, que é forma? É a exteriorização do ato. É como o ato se apresenta. Faixa de pedestre se apresenta de forma vertical, né? Chão. Horizontal quer dizer, porque vertical é assim. Horizontal e naqueles quadradinhos, tal, no justamento, tudo bonitinho. Igual. Então, veja, a forma ela é prescrita na lei. Isso. E aí, o que acontece? Se, nesse caso, eu posso convalidar? Não. Não posso convalidar. Na conveniência da autoridade. Porque eu digo conveniência, porque a convalidação é conveniência. Se é discricionário, é conveniência. Por que eu não posso convalidar? Porque a lei prevê a forma do ato. Um exemplo. O próprio Poder Judiciário lidar com isso. Que é a questão da impetração de um habeas corpus. Tá? O que é que o STF já decidiu? O STJ. Se a lei prevê um recurso próprio para aquele negócio, não cabe a apreciação de habeas corpus. Por que não cabe? Porque a lei já diz que tem um recurso próprio para aquilo. Está entendendo? Veja, o que é que ele está dizendo? A lei prevê um recurso. Eu não posso aceitar o habeas corpus, tá? Mas o habeas corpus ele pode ser revisto de ofício. É isso que acaba acontecendo. Os advogados já pegaram esse paceito. Eu impetro habeas corpus, pô. O que é que vai vir na decisão? O judiciário vai ter que ler. Vai ler e desistir. Gente, habeas corpus eu não recebo. Eu não posso analisar. Porque tem recurso próprio para isso. Mas quer que ele leu. E viu que tem ilegalidade. A gente não pode analisar, mas a gente pode conceder de ofício. Aí concede de ofício. Ou seja, o advogado atingiu o objetivo. Que era ter o HC apreciado. Mas isso é uma manobra que os advogados utilizam, né, para alcançar esse objetivo. Então veja só. O que é que eu quero que vocês anotem aí? Quando a forma for prescrita na lei, não admite-se convalidação. Tá? Não admite-se convalidação. Na competência, ocorre basicamente o mesmo. É qualquer vício de competência que eu posso convalidar? Não. Eu só posso convalidar. E vocês que estão aqui, quem está em casa, anota. Eu só posso convalidar atos administrativos que podem ser delegados. Tá? Se o ato é indelegável, ou seja, se o ato só pode ser praticado por mim, não tem como errar. Mas ela pode delegar. Inclusive, ela não pode delegar para o comando. Ela pode até delegar para o comando geral, se ela quiser.
que a lei não proíbe ela de delegar isso. Tá entendendo? Eu tenho que ver que tipo de ato. Nulo mesmo, isso. Aí, por exemplo, onde é que está? Existem diversos atos que não podem ser delegados. Tá entendendo? Mas a promoção ela pode ser delegada. Não há um impedimento. Tá bem? Porque é ela que está passando para ti. Tranquilo? Ó, na lei 9.784/99, no artigo 13, eu trago 3 hipóteses de atos que não podem ser delegadas. Tá entendendo? Aí, nesse caso aqui, não pode haver convalidação. Por que não pode haver convalidação? Porque são atos indelegáveis. Aí eu posso chamar de um ato personalíssimo, que só pode ser praticado por aquela autoridade. Tá bem? Aí não pode ser delegado. Não, a nomeação pode sim. A própria Constituição fala lá. Eu posso delegar os atos de nomeação para os secretários, para os ministros. E os secretários delegar em seguida. Mas assim, pode ocorrer delegação da delegação? De regra não, tá? Só se for autorizado. Por exemplo, a governadora delega para o secretário, mas antes ele pergunta, pô, secretário, então trabalho de apoio, ô governador, eu passar para o seguinte, feito para a senhora passar para mim, passe para os chefes de cada corporação fazer isso, os civis, passe o chefe de polícia, polícia penal, passe para o chefe da polícia penal, do bombeiro, o comandante-geral do bombeiro, a polícia, o comandante-geral da polícia. Isso também, tá entendendo? Ela, em vez de passar para o secretário, ela passa direto os caras. Pode fazer isso? Pode, pô. Não está proibido por lei. Tá entendendo? Agora tem atos que a própria Constituição determina que é privativo. Privativo. Atos privativos eu não posso delegar. Não, a nomeação é um ato unilateral praticado pela administração pública. Que precisa de você é a posse. A posse é você que tem que ir até o órgão para assinar. A nomeação ela sai em dinheiro oficial. Que é a nomeação? É a administração pública dizendo assim, ó, Renato, essa cadeira aqui, vai botar teu nome. Seu cargo não está vago? Está vago? Quando é que ela prover o cargo? O que é prover? É formas de provimento. Nomeação, promoção, é assim. Prover o cargo é ocupar o cargo. E quando é que ocorre o provimento com a nomeação? É o Estado, o cargo está vago. O Estado chega assim, Renato, a diretora, Matheus, esse cargo aqui é teu, Ido, esse cargo aqui é teu, Carol, esse cargo aqui é teu. As cadeiras estão vazias ocupadas. Mas se você vai vir sentar ou não, é contigo. Normalmente, quando você for aprovado, a banca vai informar você, né? Por telefone, por e-mail, de alguma maneira, né? Mas aí que tá. A nomeação, ela é publicada em diário oficial. Isso, aí você tem que estar acompanhando. Porque, em regra, a publicação em diário oficial, ela é o quê? Ela torna um ato geral, pô, subtende que todo mundo lê. Deveria. Todo mundo assiste o Big Brother não bate uma audiência extraordinária? O Big Brother não bate uma audiência extraordinária? Mas infelizmente nós somos anormais, né? Ó, e aí a gente fecha, né? Essa parte de extinção dos atos, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. E agora a gente vai entrar, aproveitar esses últimos 30 minutos, entrar em poderes. Ou poderes da administração. Poder tem como fundamento, na verdade, é um poder-dever. Poder-dever. Tá? Porque, como eu sempre brinco para vocês, como o bem cantou a pedra para Peter Parker, diz que os poderes trazem grandes responsabilidades. Então, os poderes, gente, têm como base o princípio
da supremacia, tá? E o dever tem como base o princípio da disponibilidade, ok? Aqui eu tenho poderes. Aqui eu tenho limitações, tá? Beleza? Por exemplo, um exemplo de limitação, eficiência. Não é praticar o ato de qualquer jeito, é praticar o ato de forma eficiente. Prestar contas, tá entendendo? Prestar contas é um dever que compete à administração pública, tá? Normalmente, os deveres não caem em prova, né? Muito raro, raríssimo. Normalmente o que cai são os poderes, tá bem? O poder administrativo, ele tem poderes da administração pública, né? Então, sim, a gente tem o que chama de poder discricionário. Esse aqui está caindo por terra já, né? Discricionário e vinculado. Outro é o poder hierárquico. O outro é o poder normativo. O outro é o poder disciplinar. Por fim, o poder de polícia, né? Vai ser nessa ordem que nós iremos falar, tá? Vejam só, o poder discricionário e vinculado não tem muito o que falar para vocês. Por quê? Desde quando eu iniciei o curso, eu falo discricionário de vinculação. O que é poder discricionário? Está ligado àqueles atos na qual a administração pública tem liberdade de atuação. E o poder vinculado? São aqueles atos regrados que a administração pública não tem poder de liberdade. Entendeu? Eu trago aqui para vocês o nosso slidezinho, né? Eu vou fazer um ajuste só de numeração. Na verdade, o termo aqui era o 4, né? Eu botei aqui o 3, mas era o 4, que é o nosso... Mas é o terceiro tópico mesmo. O número da aula que não muda. Essa é a aula 7 da gente. E aqui eu falo, ó, prerrogativas, eu botei poderes ali, que é prerrogativa. Por exemplo, uma prerrogativa de vocês como futuros policiais. Andar armado. Entendeu? Armado, abordagem policial, que é uma limitação da liberdade individual. Bem, então isso é concedido pelo poder do órgão que você pertence. Tá? Pronto, Rafael Arruda, que trabalha no Tribunal de Justiça, ele tem esse poder? Não. Eles trabalham no Tribunal de Justiça. Eles não têm o poder da polícia. É o poder de polícia judiciária. Mas a Aniele tem, né? Que é policial civil. Entendeu? Então ela pode fazer essa conduta de abordar, de limitar. Porque o órgão ao qual ela está vinculado detém essa prerrogativa. Certo? Então a gente tem que entender que quando eu falo de poderes, eu estou nesse limite entre poderes e sujeições, entre prerrogativas e limitações. Tá certo, pessoal? Então, os poderes da administração pública, eles são instrumentos. E aí, quem trabalha, por exemplo, todo mundo trabalha em que área? Tem instrumentos da sua profissão? Pronto, são o que os instrumentos? As ferramentas que você utiliza para poder executar a sua atividade. Pronto, é a mesma coisa. Para cada órgão, né, vai ter um conjunto de ferramentas, né, um conjunto de mecanismos, um conjunto de instrumentos. Ao mesmo tempo, eu não posso fazer o que eu quiser com os meus equipamentos. Por exemplo, você tem lá um barrote. Eu não posso pegar o barrote e dar na cabeça do cara, né? Pode? Apesar que vai botar a coluna no lugar, né? Vai botar a coluna no lugar, o joelho, né? Mas não é para aquele momento, né? Pelo menos ali não. Não é assim? Pronto. Então vejam só. Eu trago aqui inicialmente a questão falando sobre poderes, né?
E eu trago uma definição lá, como eu falei, ó, Lei 9.784/99, no seu artigo 11, traz, lembra da competência? Lembra que eu falei do órgão? A sua competência, ou seja, os seus poderes, as suas prerrogativas, está ligado ao órgão ao qual você pertence. E mais ainda, está ligado ao cargo que você exerce. E, por exemplo, vocês vão para a Polícia Civil, amém? Aí vocês são agentes públicos, são agentes de polícia. Vocês têm a prerrogativa de conduzir um inquérito policial? Não. Vocês têm algumas prerrogativas, mas não de conduzir inquérito policial, que é de conduzir, que é o termo correto é presidir, né? O inquérito policial é do delegado. É um ato privativo do delegado de polícia, o inquérito policial. Lembrando que existem vários tipos de inquérito, né? CPI é um inquérito, né? CPI é inquérito. Mas aí é conduzido pelos parlamentares. Mas veja, o inquérito de polícia, ele é conduzido exclusivamente por um delegado de polícia. Tá entendendo? Então, ou seja, é uma prerrogativa do cargo delegado. Viu? Beleza? Então, aqui a gente tem lá que no artigo 11, que as prerrogativas estão associadas à competência. Aí vamos lá. O delegado pode se negar a presidir um inquérito policial? Veja só. Se caiu a investigação na mão dele. Mas ele tem essa autonomia? Tem não. Tem não, que isso veja. Porque normalmente, como é que se dá a atribuição? Veja, não é que ato de ofício é o seguinte. Instaurar o inquérito de ofício é diferente de negar. Instaurar o inquérito de ofício é o seguinte. Eu verifiquei um crime. Eu posso instaurar para investigar aquele crime. Entende o que acontece? Ele tem essa liberdade. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Eu sou delegado da circunscrição da DHPP de Vitória de Santo Antônio, em região. Ocorreu um homicídio. Eu não posso me negar. Tá entendendo? Porque é da minha competência. É a minha atribuição investigar os crimes que ocorrem na cidade de Vitória de Santo Antônio. Tá entendendo? Então eu que tenho que investigar. Ok? E aí eu posso dizer assim, não vou fazer a investigação. Não, por quê? Não, porque eu não quero esse isso daí é muito problemático. Tá entendendo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou conversar com o chefe de polícia. O chefe de polícia, diante da autoridade que ele possui, ele pode requisitar um outro delegado para fazer a investigação. Isso aí ele pode. Mas aí veja, o caso quem pode fazer isso é o chefe. Entendeu? Acontece? Feito uma ocorrência. É um momento que acontece na polícia. Uma ocorrência na área do MOES, GT tal. Mas eu posso enviar outra? Pode. Mas em tese, quem tem que atender aquela ocorrência é aquela GT que está ali em determinada área. Tanto é que o que acontece? Correu um crime, um homicídio ali. A polícia vai ver, cadê a GT da área? A GT que está em outra área pode responder? Era atribuição territorial dela? Não, porque a GT da PM trabalha com atuação territorial. Tá entendendo? E não é uma questão de tipo penal. São 4, 5, dependendo do tamanho, depende do... Hoje nós temos 5 GTs. Hoje, atualmente. Agora, a partir de agora. Mas por quê? Porque no período de carnaval ocorre a cassação das férias e que então efetivamente. Voltando, pós-março fica 4. De ordinário, né? Aí tem a Rocanha e o Gato, ficam 6, né? Entendeu? Mas voltar para cá. Veja só. O que é que diz aqui? Que a competência, ela é irrenunciável. Eu não posso abrir mão da minha competência. Tá? A competência, ela não é sua. Ela é do cargo. Ela é... Aí você pode anotar aí que a competência ela é irrenunciável, imprescritível, tá? E... imprescritível, em regra, indelegável. Tá? Em regra. Né? Tem algumas coisas que eu posso delegar, mas a regra é que ela seja indelegável. Tranquilo? Aí diz assim, ó, irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída, tá? Como própria, salvo os casos, salvo. Tem que fazer o quê? Salvo. Exceção os casos de delegação e avocação legal admitida. Lembra que eu falei? Regra, a competência é irrenunciável. Mas a lei permite que algumas coisas eu possa delegar.
Tá bem? Tranquilo? E a gente continua. Aí diz aqui, eu continuo falando, né, da questão da omissão, por exemplo. E aí vai para a aula de responsabilidade administrativa, que vai ser a nossa última aula. Diz assim, a competência é irrenunciável. Beleza. Aí, diante de umas circunstâncias que é meu dever atuar. Oi, Davidson, veja só. Aproveitando aí o gancho. Eu vou falar aqui mesmo. Davidson, graças a Deus, nossas impressoras voltaram, tá bem? Carol tá morrendo de frio aqui. Ela disse que tá quase gripada, que se vai processar o curso pela gripe que ela pegou, né? Beleza. Filmou não? Foi? Não, 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 não. Oi, foi. Oi, Carol. Faz coração. É, é. Aí o que acontece? Davidson, as nossas impressoras voltaram. Estamos fazendo a troca de tinta, né? E eu acredito que na próxima semana a gente começa a imprimir os vademecums para quem solicitou impresso, tá bem? Próxima semana a gente começa a imprimir, tá? Então, o que acontece? Diante de uma omissão, de um dever, você vai ser responsabilizado. É o que a gente chama de quê? Omissão imprópria. É aquela do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Eu acredito que a NEG já tenha falado isso para vocês, tá? Artigo 13, Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º. Ou seja, quem tem o dever de o poder para agir também tem o dever de agir. E como é irrenunciável, eu não posso me negar em agir. Caso você faça essa conduta, né, que é uma conduta omissiva. Eu quis me negar. Por isso que é comissiva, ação e omissão. Eu quis me negar. Tá entendendo? Então você é responsável por tudo que acontecer. Eu me neguei a atuar como policial, tendo condições de atuar. Morreu uma pessoa. Você vai responder como se você tivesse matado aquela pessoa. Entendeu? Segundo o parágrafo 3º, artigo 2º. Você tem um dever de atuar. Will? Veja, o que eu falei antes. Se você tem condições de atuar. Então, quem vai dizer isso são as circunstâncias que tem que ser analisadas no caso concreto. Tá? Já ouvi um áudio que é muito antigo, acho que é mais de 15 anos, do banco do GT 2166. Eu achei esse áudio, não encontro mais, mas eu vou encontrar na internet. Vou ver se eu encontro GT 2166. Segue aí para frente do Banco Itaú. Ontem 10 caras armados de fuzil. Aí, repete, Central. Segue aí pro Banco Itaú. 10 caras armados de fuzil. Eu e fulano. Não, minha vida de videogame, né? Basicamente essa é a ideia. Você só vai ter o dever de atuar se você tiver condições de atuar. Entendeu? Aí eu falo lá, alguns deveres, ó. Dever de eficiência, ó. Dever de probidade. O que é probidade? Probidade tem como sinônimo, para quem não sabe, probidade é honestidade, boa fé. Você agir com probidade é você agir com honestidade, é você agir de boa fé, tá? Então fica com esse sinônimo aí. É você agir de forma ética, é você cumprir com um decoro da classe. Já ouviu falar isso? Quebrou o decoro da classe, né? Pronto. Beleza? Tem algumas causas, né? Óbvio, se você agir com improbidade administrativa, você vai praticar um ato, segundo a lei 8.429, que são 3, né? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atenta contra os princípios da administração pública. Ok? E aí vem explicando ainda de probidade, né? Dever de prestação de contas, tá? E aí prestar contas normalmente não vai afetar a pessoa física, né? Porque a pessoa física, a gente presta contas da Receita Federal, né? Mas a pergunta é, pode o órgão, a Polícia Civil, comparar a tua declaração com os teus ganhos? Pode ir, porra. O órgão, ele vai fazer a comparação e trazer para dentro da administração pública, tá? E se verificar que há uma incompatibilidade, teu patrimônio, quanto tu ganha, ele abre um procedimento administrativo para investigar isso, tá bem?
E aí vai verificar se você cometeu enriquecimento ou atentou contra algum princípio. Calma, calma, calma. Sim, veja só. Você pode ser professor e outra atuar na área de saúde. Você pode ser empresário, policial civil ou policial militar. Você pode atuar como empresário, desde que você não seja o sócio majoritário. Por exemplo, aqui, o CNPJ não pode ser no meu nome. Tá entendendo? Eu posso até ter o nome, mas uma parte minoritária da sociedade. Tá entendendo o que acontece? Tranquilo? É assim que acontece. Então, no seu caso, por exemplo, você tem uma empresa, tem um CNPJ. Antes de tu ser nomeado, antes de tu assumir, tomar posse, tu tem que estar abaixo do teu CNPJ. Isso. E aí, quem tem CNPJ, quem tem MEI, tem que dar baixa. Porque MEI é só um. Mas quem tem CNPJ, sociedade, você pode trazer o sócio, né? Aí tem que ver que tipo de sociedade você tem, para ver se dá para dividir em cotas, né? Porque aí, quando divide em cotas, o sócio, a pessoa que seja, sei lá, sua esposa, no caso aqui, que só tem homem, ela fica com 51% e você fica com 49%. Por exemplo, pode. Minha esposa, por exemplo, ela é servidora pública também, ela não pode. Eu boto o nome de outra pessoa e divido. A outra pessoa é ela e eu. Tá entendendo? Porque tem que estar incluso também, né? Senão o cara ganha depois, né? É que aí vem detalhe, você tem sua empresa. Ela tá gerando uma renda mínima. Ninguém liga, quem quer nem saber, dá mais trabalho do que lucro. Quando tu fatura o primeiro milhão, opa, eu tenho. Opa, aqui é meu. Não, mas tu não botasse um prego. Quem disse? Olha o nome. Ó, teve uma ocorrência agora, que a gente foi, e a mulher comprou um carro no nome de outra pessoa. Falou com a vizinha, e a vizinha tirou o nome, carro no nome dela, e ela tava pagando, junto com o marido. Ela morreu, tá? Aí o marido ficou com o carro. Aí a família fez, criou problema, porque o cara não era da família, né, da mulher, onde eles moravam. Aí a gente foi lá para resolver essa situação. Aí disse, olha, meu filho, a sorte de vocês é que o carro não tá pago. E a pergunta é, de quem é o carro? De quem tá no documento? Não, mas quem pagando sou eu. Então, meu filho, se você está dizendo isso, vá na justiça. Alegar que o carro é seu. A mulher que estava pagando morreu. E o nome estava no nome da vizinha. Aí o marido pode chegar assim, ei, pô, o carro é meu filho. E vira o nome do seu. Aí vai chegar a polícia, viu? Chega a polícia. Eu vou perguntar, cadê o documento do carro? Aqui. Tá tudo detalhe. Tá o nome de Renato. Ô, meu filho. Vem aqui. Documento do carro. Renato, onde que é o carro? Aí se você vai dar, vender, trocar, fazer o que quiser, é problema seu. Mas eu tenho que entregar o nome do cara do carro. Entendendo? Paciência, quem mandou? Não é fazer errado. Né? É questão da casa. O cara nunca se preocupa. Fazer escritura, fazer tudo direitinho. Né? Os pais. Aí morrem. E a casa? Não tem registro. Não tem registro. Aí vai os filhos correr atrás do registro da casa. 60 anos depois, correr atrás da documentação. A prefeitura veio, ô meu filho, chega na prefeitura. Olha, e até então a prefeitura não sabia, a prefeitura não corria atrás. Aí quando a turma começa a correr atrás, a prefeitura, opa, essa casa, rapaz, faz o cálculo aí, levanta, quando ela tá devendo. 60 anos, pelo pezinho, oxê, banho. É minha, é de vocês, é minha, que ela tá devendo aqui 100 mil. Quanto é que vai a casa? 100 mil, pronto, resolveu o problema. Muita gente às vezes acaba perdendo móvel por causa disso, em bem, por causa disso, pô. Porque a questão, o brasileiro não tem essa cultura de se organizar documentalmente. Vai sofrer as consequências. Vamos lá. Prestar conta, né? E aí a gente entra nos poderes. Eu vou finalizar hoje, rapidinho aqui, né, para a gente se atualizar, com a questão dos poderes. Vinculado e discricionário, tá bem? Vou apagar aqui. Gente, e não tem muito o que falar. Na próxima aula eu já concluo a aula de poderes, ficando apenas poder administrar, poder de polícia, que a gente tem que trabalhar alguns pontos. Mas vamos lá.
Quando eu falo de poder vinculado discricionário, é aquilo que a gente já falou. O que é o poder vinculado? E vai desembocar no ato. O poder vinculado só é vinculado porque eu pratico um ato vinculado. Tá? Que é o ato regrado, de acordo com a lei, aquele ato da qual o agente público não tem liberdade de atuação. E é um exemplo, gente, veja só. E se avalia essa questão das prisões, dessas ocorrências que nós falamos aí, que nós vimos nos vídeos por aí. E aí o policial verificou que tu estava cometendo um ilícito. Pode eu, policial, me negar a conduzir? Veja só, aí entra aquela questão. Se eu tenho condições de atuar, eu vou atuar. Se eu não tenho condições de atuar, eu não vou. Né? Aí eu tenho que ter todas as condições de equipamento, de efetivo, para que eu possa realizar o ato. Porém, a administração pública normalmente não vê assim. Né? Coloca como? Porra, se a administração pública bota uma GT com 2 homens, eu já estou dizendo para a GT que ela não tem condições de atuar. Porra. Porém, o que é que acontece? O Estado não dá condições, mas ela exige uma atuação do servidor público, policial, né? Estou falando aqui da questão de polícia. E aí a gente acaba atuando, né, de forma equivocada por causa da pressão que sofre da administração pública. E aí gera essas consequências que nós estamos vendo por aí. Tá? Por quê? É uma pressão social, é uma pressão administrativa, é pressão assim, ó, o policial está no meio. A pressão vem assim, ó. E aí você tem que olhar para que lado eu vou desembocar. Tá entendendo como é? E aí eu tenho colegas que estavam debatendo no grupo, eu não faço ocorrência disso assim. Agora, 12 anos de polícia, já levou uma lapada da polícia. Aí agora vem dizer para mim. E aí agora é mais fácil para falar. Já levou lapada. Agora, como é que eu vou dizer pro cara que chegou agora? Que tá olhando a polícia como 1000 maravilhas, como uma coisa extraordinária. É muito difícil. Aí o cara dizer, olhando o erro dos outros. Aí eu perguntei esse mesmo cara, tu aprendeu com o erro dos outros ou tu teve que cometer o teu? E são pessoas que eu conheço, que são da minha escola de polícia, e aprenderam quando cometeu o erro. Um quase foi excluído e o outro não foi promovido. E aí? Aí eu disse aí, não é querendo ser melhor. Mas aí eu botei lá no grupo que o cara ficou chateado um pouco. Eu disse, quem pode falar isso sou eu. Tenho 12 anos de rua, GT de gato, GT de Rocan, GT de área, tá entendendo? E tenho minhas ocorrências lá de flagrante, minhas prisões de arma, droga, e minha ficha não tem uma punição nos últimos 12 anos. Passa agora, 18 de fevereiro, 12 anos. Comportamento excepcional, desde que eu entrei. Bom, ótimo e excepcional, desde que meu comportamento excepcional vem até hoje. Como? Primeiro, Deus, né, que vai livrando a gente dos maus. E segundo, a atuação. Tá entendendo? E aí que eu disse a eles, aí eles ficaram, né, assim, um pouco. Vocês não podem falar, vocês erraram, pô. Estão com esse sentimento que vocês erraram. E tem aquelas ocorrências. É muito fácil a gente dizer assim, o policial pode ter pedido apoio. Pô, quando você for policial, que você estiver numa situação, você vai ver se dá para pedir apoio. E aí eu me pergunto, primeira pergunta, o policial tinha rádio para pedir apoio? Ou ele tinha que ligar? E a gente vai ter que tirar o celular, desbloquear, ligar. É muito rápido, gente. E conter a população. Então, é fração de segundos. É feito uma troca de tiro. É feito uma troca de tiro. Quer dizer, eu tô com 11 munições. Só vamos dizer assim. 11 munições, tu gasta em menos de 10 segundos. Para de arma de fogo. Confronto, né? Muito rápido. Muito rápido. É muito rápido. Você tem que ter um tirocínio muito bem apurado. Tá entendendo? E aí, com isso que eu falo, ocorrência policial. Eu até brinquei com um lá, né? Aquela brincadeirinha sem graça, né? Que você vai empurrando a faca no cara. E tu tá virando um espécie. Faz quantos anos que ele tá fora da rua? Esse colega meu, mesmo, da polícia, acho que já faz uns 6 anos que ele tá fora da rua. Aí veio relatar a ocorrência. Eu disse, tu tá virando aquele especialista de ar-condicionado. Dando opinião sem estar na rua. Não entendeu? Até que fosse pra rua, fosse para o administrativo justamente para fugir da rua. Então, significa dizer que na rua tá como? Ruim, porra. Tá osso. Tudo é que tu procurou uma sombra. A menina disse lá, se eu puder, a menina disse, se eu puder, eu nunca mais volto pra rua.
Eu me pergunto, tá bom? Tá fácil? Ah, meu filho, eu sempre só sabe quem tá há 10 e nunca saiu e não tem pretensão de sair. Porque muita gente sai da rua porque não quer enfrentar os problemas que a rua tem. Falta de estrutura, falta de equipamento, falta de apoio do Estado. Tá entendendo? Infelizmente. Agora a pergunta é, o administrativo cabe todo mundo? Não. Exatamente, né? Mas dizem que o administrativo não é sombra, né? Veja, a turma diz que o administrativo não é sombra, mas tem cara que diz que vai para o administrativo e que não quer voltar para a rua. Aí eu disse, ó, então significa dizer que lá tá um mínimo, no mínimo, um pouco melhor. Né? É, não é sombra, mas tem um guarda-sol, né? Tá na praia com guarda-sol, né? Vamos dizer assim, né? E fica aí a como é que se diz? A minha opinião, né? Sobre isso. Isso. Veja só, o que é que Renato falou? Ele tem um dever de agir. Aí vamos lá. Na atuação policial, eu tenho que atuar em maior. Não. A regra diz sempre em maior número, tá? Sempre em maior número. Que a gente chama de POP, procedimento operacional padrão. Eu sempre tenho que atuar em maior número. Respondeu sua pergunta? Sempre. Ah, Nilson, tem 2, ali tem 6. A gente vai atuar. Bora, Matheus. Aí tu vai dar conta. Beleza. Então, correndo o quê? Risco. Eu trabalhei em escada, às vezes de irrigação, e aí, mais dois da Rocan. Veja só. A gente ia, mas ia como? Com risco lá em cima. Com risco lá em cima. Por quê? Se a população, naquele momento, se une e se volta contra a polícia, normalmente tem duas opções. Ou a gente vai ter que fugir do local, ou a gente vai ter que utilizar da força. Que tipo de força? Verbalização, equipamento químico, agente químico, equipamento menos que letal ou equipamento letal. Não tem munição de elastômero, não tem agentes químicos, só tem o quê? Pistola. Então, se o cara vir para cima, só sobra o quê? Tiro. Aí entra na questão da ocorrência que a gente está vendo rolando. A ciência, o quê? Deveria, aí entra o detalhe, aí é o que a turma fala. Se viu que a circunstância não dava para agir, não atua, pede apoio e vai. Beleza, esse é o certo, esse é o ideal. Você analisar antes de iniciar a ocorrência. Depois que iniciou, tem que ter o tirocínio que à medida que ela for evoluindo, você já está preparado. Ou deixar o pessoal sobre aviso, enfim. São coisas que só a circunstância vai dizer. Tá? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, veja só. Poder vinculado, o ato é vinculado à regra de acordo com a lei, não tem liberdade de escolha. Traduzindo, poder vinculado é ato vinculado. E poder discricionário é ato discricionário. Tá? Que é o momento da abordagem policial. Veja só. O cara manda tu para uma ocorrência. Tu chega lá, tu vê 20 pessoas na ocorrência. Opa, veja só. A abordagem é vinculada. Né? Tem que abordar. Mas a pergunta é, eu tenho condições de abordar? Não. Então eu tenho que observar o seguinte, é vinculada ou discricionária? Eu ia perguntar, eu acabei. É discricionária. Por quê? Eu vou abordar de acordo com a conveniência, com a melhor oportunidade, com a necessidade, com a adequação. Então, pô, só tem 2, tem 20. Caramba, não dá. Aí tu, vamos, Nilson. Eu disse, Matheus, o negócio é usar. Se o cara vir pra cima, tu vai ter que atirar no cara. Tem que coragem de atirar no cara. É melhor a gente pedir apoio, né? A gente pede apoio. Olha, gente, tem 20 pessoas aqui, é melhor mandar o BEP, manda o GAT. Então, provavelmente que trabalha com efetivo de 6, 7 homens. Aí tem 7, com 2 já dá 9. Manda a Rocan, quiser mais 3, já dá 12. Opa, vai esperar mandar 20? Veja só, tem 20 pessoal policiais de serviço? A pergunta é essa. Tem que ter 20. E veja, você está vendo lá um tumulto, normalmente acontece ali no posto, aqui em Vitória. Dá mais 30 pessoas. Não tem 30 pessoas de serviço no dia. Não, não tem. Então como é que eu vou fazer essa abordagem? Com quem? Eu tenho. Juntar todo mundo, 2, 4, 6, 8, 11, 17. Com operações
No máximo, estourando, vai dar 20. Tá entendendo? Isso, numa cidade onde só tem 2 policiais. Como é que vai fazer? O trabalho é feito em Primavera. É a cidade em tese mais distante do centro, né? Que é Vitória. Dá 90 quilômetros. Pro Xangrande. Aí por escada dá 45, dá quase 50 quilômetros. Há 2 homens. Tem uma festa lá com 20 caras. Como é que esses dois vão atuar? Pede apoio. E vinha a viatura de Primavera e Amaragista, dá 4. Aí tem que vir mais 4 de escada. Dá 8. E ainda mesmo assim não dá. Agora veja, quando vem todo mundo, escada de Primavera ficou sem. Escada de Amaragi ficou sem polícia. E aí tem que mandar uma viatura de Vitória, por exemplo, um gato de Vitória. Aí tem que sair daqui para lá. Quanto tempo chega lá? Que aciona, que chega e tal. Veja a questão de logística. Tá entendendo? E às vezes nem sempre a central manda. Não, vai do jeito que tá. Você vai fazer o quê? O risco eu não fazer. É você. Pode dizer. Vai dizer o cara que tá lá nessa circunstância. Ah? Não, que você tem a questão que eu falei, pô. Ô, meu filho, eu não tinha condições de agir, não. Entendendo? E é isso que. Aí onde meu colega falou, eu concordo com ele. Você não vai responder por causa disso. Está dentro da legalidade. Entendeu? Aí eu concordo com ele. Você viu que não tinha condições e se negou a agir, pô, você tá vendo que não é fundamental, não tem condições assim. Manda apoio. Não tem ninguém para mandar, não. Então pronto, não tem como agir, não. Ninguém vai punir você por causa disso. Entendeu? Pode ser, fui transferido. Aí vai tirar tudo de Primavera e vai para outra cidade. Aí ele pode fazer, vai transferir de unidade é todo um requisito, né? Então aí são coisas complexas que vocês vão entender quando estiver na administração pública. E aí, como sempre, eu tenho algumas questõezinhas, tá? E aí a gente começa no poder hierárquico, na próxima aula. Próxima aula eu falo sobre poder hierárquico, poder normativo e poder disciplinar. E aí na outra aula eu falo sobre poder de polícia. Tranquilo? Beleza? Valeu, pessoal. Espero que vocês venham para a próxima aula, tá bem? Estão ficando muito preguiçosos com esse negócio de aula online. Eu sei que dá para vir, então se esforcem, tá? Um abraço e boa semana a todos.